Na aula de hoje vamos falar sobre um poliedro específico. Vamos falar do prisma. A ideia é falar um pouco da classificação do prisma, qual é o formato, os principais prismas que temos, tá certo? Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar um like se você gostou aí do vídeo, tá certo? Compartilhe com os amigos. Vem, vamos juntos! Don't taste me rushing. Keep your words naked. Bem, pessoal, então vamos falar um pouco sobre o prisma, né? Os prismas. O que são os prismas, tá legal? Olha só, imagine que temos aqui dois planos que são paralelos. Temos aqui um plano alfa, temos aqui um plano beta, tá? Quando escolhemos um polígono, tá? Em um dos planos, vamos pegar aqui em cima um polígono. E aí fazemos uma projeção lá embaixo. Essa projeção não precisa ser ortogonal, ela pode ser oblíqua, tá ok? De modo que lá no plano beta eu tenho o mesmo polígono que eu tenho lá em cima. Isto é, a área desse polígono, tá? É a mesma do polígono lá de cima. Isto é, o polígono do plano alfa é igual ao polígono do plano beta. Bem, se isso tem como característica, quando nós ligamos um vértice no outro, tá? Pegamos aqui esse vértice, ligamos aqui nesse vértice, tá? Fazemos aí uma correspondência biunívoca entre esses vértices, nós vamos formar um prisma, tá? Temos aqui então um prisma e o prisma então ele tem algumas características importantes que nunca falham, tá? Nunca falham. Quais são essas características? Primeiro, suas superfícies, todas as suas superfícies são constituídas de polígonos, tá? São constituídas de polígonos. Outra característica importante, ele tem pelo menos dois polígonos congruentes, tá? Contidos e paralelos. Quer dizer, é justamente o que nós vamos chamar mais para frente aqui de bases. Nós vamos falar sobre os elementos de um prisma, tá? Então, esse polígono que eu peguei aqui no plano alfa e o polígono que eu peguei aqui no plano beta, tá? Eles são congruentes. Então, é uma característica que tem dos prismas, tá? Os outros polígonos, tá ok? Os outros polígonos, por exemplo, aqui eu tenho um polígono, tá? Mas os outros, não só esse aqui que eu estou pintando, todos eles são um paralelogramo, tá? Todos eles são paralelogramos. Se essa projeção fosse ortogonal, nós vamos ter o retângulo. Mas basta ser um paralelogramo. Então, as faces que eu tenho aqui laterais são justamente paralelogramos. Bem, pessoal, isso é o que nós chamamos de prisma, tá? É o que nós chamamos de prisma. Então, eu trago aqui mais um exemplo de um prisma, e aí eu venho aqui falar de alguns elementos muito importantes. Então, nós já sabemos o que são os vértices, tá? Esse aqui são os vértices, né, que eu tenho aqui da base superior, esses aqui são os vértices da base inferior, tá certo? Nós temos aqui as arestas, tá? Essas arestas aqui que for, por exemplo, A', A, B', B, C, C', todas essas arestas eu vou chamar de arestas laterais. As arestas dos polígonos nós vamos chamar de arestas da base, tá ok? Nós temos aqui a altura é justamente, tá, a distância que eu tenho de um plano até o outro, isto é, a distância que eu tenho da base superior até a base inferior. Eu tenho aqui várias faces, tá? Essa face aqui que está em cima e essa face que está embaixo eu chamo de base. Essa aqui é a base superior, essa base inferior. E essas faces que eu tenho aqui na lateral, eu vou chamar de faces laterais. Então, aqui temos faces laterais, lembrando que essas faces laterais são sempre paralelogramos. Nesse caso específico, nós temos uma base, essa base é um pentágono, ele tem 5 lados. Isso significa que eu vou ter 5 faces laterais. Não é fácil de visualizar, tá bom? Temos aqui uma, duas, temos uma no fundo aqui 3, outra no fundo aí 4 e aqui 5. Totalizando 7 faces, juntando aí com as duas bases, tá certo? Então falamos aqui dos elementos de um
prisma, tá legal? Bem, o prisma, qual que é as suas classificações? Como que, né? E qual que é a nomenclatura também de um prisma? Bem, podemos ter prismas que são oblíquos, tá ok? E também podemos ter prismas que são reto. Bem, o que é o prisma oblíquo? O nome já é sugestivo, ela tem as arestas laterais, tá? Oblíquas, tá? Então, elas não entram aqui, fincando aqui no plano 90 graus. Elas entram aqui de modo a concorrer com o plano, porém, ela não vem perpendicular, tá? Elas são oblíquas aos planos. E eu tenho o prisma reto quando ela desce aqui de maneira perpendicular. Então, quando eu olho aqui para essa aresta, sobre este plano aqui, eu percebo que eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho um prisma reto, aqui eu tenho um prisma reto, e esses dois aqui nas extremidades são prismas oblíquos, tá ok? E a nomenclatura de um prisma? Qual que é a nomenclatura de um prisma? Bem, simples, tá? A nomenclatura de um prisma é dado pela base. Eu vou lá e dou uma olhadinha na minha base, tá? De maneira bem simples. Quando eu olho aqui na minha base, eu estou percebendo que a minha base aqui, ela é um triângulo. Se a minha base é um triângulo, eu vou chamar esse prisma oblíquo de prisma oblíquo triangular, porque a minha base é um retângulo. Se a minha base aqui ele é um pentágono, eu vou dizer, tá, que o meu prisma é pentagonal. Se eu tenho um hexágono, eu vou dizer que o meu prisma é hexagonal. Se for quadrangular, eu vou dizer que o meu prisma é quadrangular ou de base quadrangular. Tá certo? Então, se for uma base, né, que é um heptágono, eu vou dizer que é um prisma heptagonal. Se for um dodecágono, que tem 12 lados, eu vou dizer que é um prisma dodecagonal. Tá certo? É assim que classificamos a nomenclatura, tá, de um prisma. Bem, quais são os principais prismas, tá, que nós temos? Quais são os principais prismas? Bem, os principais são, primeiro, paralelepípedo. O paralelepípedo é um prisma cuja base é um paralelogramo, tá? Qualquer prisma não precisa ser retângulo, tá? Não precisa ser aqui reto, ele pode ser oblíquo. Se eu tiver na base um paralelogramo, eu vou dizer que ele é um paralelepípedo. Então, lembrando que o paralelogramo, né, ele pode ser um retângulo, ele pode ser um quadrado, ele pode ser um losango ou apenas um paralelogramo mesmo, tá legal? E aí, vamos ter dentro destes, tá, o caso específico do paralelepípedo retângulo, que é justamente essa caixinha aqui, ó, que é muito comum de encontrar para embalagens em supermercado, é muito fácil de encontrar, por exemplo, como caixas de sapatos, tá? Como aquários para peixes, enfim. Quando temos aqui esse paralelepípedo, neste caso aqui a minha base é um retângulo, nós vamos chamar de paralelepípedo retângulo, tá? E temos também um caso aqui bem especial, muito bem conhecido, que é o cubo. O cubo, ele também é conhecido como hexaedro regular. Por que hexaedro regular? Porque ele vai ter 6 faces iguais, regulares, tá? Então, lembrando que um polígono regular é um polígono que tem todos os lados iguais e também todos os ângulos iguais, tá bom? E o cubo em si, né? Ele é um paralelepípedo, porém, em especial, ele tem como base um quadrado e as faces laterais também são quadrados, tá? Então, todas as faces laterais são. Essa é a apresentação. Na nossa próxima videoaula, vamos falar um pouco mais sobre áreas totais, áreas laterais e o volume de um prisma, tá legal? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais!